Muito boa tarde a todos, muito obrigado aos convidados que nos deram o prazer da sua presença hoje aqui. Em nome da Europa Collins estamos reconhecidos pela vossa presença. Sejam bem-vindos também a quem nos está a seguir por streaming ou vai ouvir a gravação após esta edição. Nós decidimos reunir porquê? Porque de facto a saúde em Portugal, sobretudo na área do cancro digestivo, está a atravessar um período menos bom, um período em que os cuidados de saúde são precários, em que o acompanhamento dos doentes está a ser deficitário e em que as ações de rastreio estão a ser dramáticas. A Europa Collins neste período, nestes últimos 15 meses, e mesmo vendo e com as suas dificuldades próprias, tem-se dedicado a tentar acrescentar alguns elementos ao Sistema Nacional de Saúde que possam possibilitar algum conforto e o aumento de qualidade às pessoas. Nós temos neste momento a funcionar já há alguns meses um projeto de cuidados de apoio aos cuidadores informais. Nós vamos ter cada vez mais doentes oncológicos a durarem mais tempo, mas com mais doença, e é um assunto que não se fala em Portugal. Os cuidadores informais prestam um serviço inexcedível às pessoas, anulam-se relativamente a quem cuidam, e é necessário que nós lhes prestemos apoio e lhes consigamos entregar ferramentas para diminuir o sofrimento da sua vida diária. Temos um projeto de cuidados paliativos no norte de Portugal que vai começar no segundo semestre em Portugal para o apoio a doentes que estão em casa, no domicílio e que não estejam a ser acompanhados pelas unidades de saúde próximas. Já lançamos uma linha de preparação, de apoio à preparação das colonoscopias, que tem cerca de 3 meses, que ajuda as pessoas a fazerem as preparações. E vamos lançar hoje aquilo que nós chamamos o Colon Check, que é um projeto que tenta aproximar as pessoas da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro do intestino. Este Colon Check, que vai ser útil para a população, é também um pretexto para nós juntarmos aqui os especialistas e para nos darem uma visão daquilo que entendem pela posição dos cuidados de saúde na área da oncologia digestiva, na gastroenterologia e, sobretudo, e também, e muito importante, e cada vez mais, a posição dos cuidados de saúde primários na população. Aquilo que está a acontecer neste momento com a falta de acesso que os cidadãos têm à análise da sintomatologia, à validação dos seus sintomas e à referenciação, está a causar danos enormes e está a tornar o país num país da monodoença e os danos em termos individuais nas pessoas não Covid estão a ser muito superiores aos próprios doentes Covid. E também ouvir a vossa opinião sobre aquilo que poderá ser o papel das associações doentes. Para nos moderar, temos a felicidade de ter aqui a jornalista Paula Rebelo, que é uma experiente e sabedora na área da saúde e que vai fazer o favor de moderar este painel. Até já então. Muito obrigada pelas suas palavras, engenheiro. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aos participantes e também aos que estão a participar connosco via streaming, a quem peço desde já para participarem ativamente, coloquem as questões que eu transmitirei essas questões ao longo de todo este webinar, este Colon Spotlight, que acontece também neste mês tão importante, neste mês europeu da luta contra o cancro do intestino. Reunimos-nos hoje precisamente, como referiu e muito bem o Sr. Engenheiro Vítor Neves, com uma preocupação acrescida neste contexto de pressão pandémica e com várias epidemias que temos estarem a correr em simultâneo. Recordo que para isso temos connosco um vasto e precioso painel de especialistas, desde logo o professor Rui Tato Marinho, diretor do Serviço de Gastroenterologia e Patologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, assim é que é, a doutora Ana Raimundo, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, e também o doutor Pedro Moutinho Ribeiro, que é um gastroenterologista, desde logo no Hospital de São João, no Porto. Vamos ter também a participação do Dr. Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, para termos este precioso depoimento dos constrangimentos que continuam a agudizar-se nesta altura nos cuidados de saúde primários, mas o Dr. Nuno Jacinto, nesta altura, foi convocado em cima da hora para uma reunião com o Ministério da Saúde e temo que não se possa juntar a nós. Vamos dar conta também destes elos perdidos nesta cadeia ao longo deste encontro. Mas para já,
o enquadramento da importância desta patologia e da colonoscopia, que, como sabemos, além de fundamental diagnóstico, pode ser também uma intervenção curativa, uma intervenção a cargo do Dr. Pedro Coutinho Ribeiro. Doutor, por favor. Muito bom dia. Deixem-me só fazer aqui um share do meu screen. Eu suponho que já estão tem a imagem do primeiro slide? Pronto, antes de mais, como é evidente, queria cumprimentar todos os presentes, todos os colegas do painel, a Paula Rebelo, e em muito especial não posso deixar de cumprimentar e agradecer todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Sr. Engenheiro Vítor Neves à frente da Europa Colon, sempre com iniciativas no maior valor, e esta é uma delas, e dizer-lhe que é sempre para mim um gosto e um prazer poder colaborar com a sua instituição. A tarefa que me foi pedida hoje foi falar numa verdadeira pandemia, e esta pandemia é uma pandemia que, ao contrário da que vivemos agora, é uma pandemia que tem estado constante ao longo do tempo e que, infelizmente, nesta fase em que os recursos têm sido muito mais vocacionados para tratar os doentes Covid, nota-se um claro agravamento, sobretudo no atraso dos doentes com cancro do cólon e reto aos seus médicos, um atraso nas estratégias de rastreio e, portanto, a minha missão nestes 15 minutos vai ser sublinhar de facto a importância deste tipo de cancro e mais ainda a importância da colonoscopia como método excelente de rastreio e de prevenção deste tumor. Todos nós estamos atentos a estas estatísticas, vem aqui uma estatística muito recente da GlobalCan, que é uma entidade que mostra aqui a incidência e a mortalidade em todo o mundo de mais de 36 cancros em 185 países, e o que a gente vê é que, considerando ambos os sexos, o cancro coloretal aparece em terceiro lugar em termos de incidência e em segundo lugar em termos de mortalidade, logo atrás do pulmão. Se analisarmos a questão em separado de acordo com o género do doente, verificamos que nos homens a incidência do cancro coloretal ocupa o terceiro lugar, após o pulmão e a próstata, e na mulher ocupa o segundo lugar, logo atrás do cancro da mama. Portanto, esta imagem desde logo desmistificada, em termos pensava-se que os tumores do cólon eram mais frequentes no homem, os pólipos eram mais frequentes no homem, hoje em dia percebe-se que é uma doença que não escolhe sexos e cada vez mais, ou cada vez menos, escolhe idades. Em termos do nosso país, as estatísticas que dispomos são estas. Nós temos uma incidência, temos mais de 7.000 casos ano de cancro coloretal. Estes casos são responsáveis por cerca de 4.000 mortes por ano, o que significa que perdemos entre 10 a 11 portugueses todos os dias. É da mesma forma o segundo cancro mais frequente nas mulheres, após o cancro da mama, e nos homens também ocupa o segundo lugar, atrás do cancro da próstata. E se considerarmos toda a mortalidade global por cancro, o cancro coloretal, neste momento, atrás do pulmão, é a segunda causa de morte por cancros. Para quem não tem ideia, uma vez que estamos a falar, como é evidente, para um auditório vasto, pessoas que podem não ter tantas noções, eu vou tentar não ser muito específico, vou evitar ao máximo a linguagem médica e, portanto, há aqui alguns conceitos que são importantes. O que é o cólon e reto? O cólon e reto é o chamado intestino grosso, portanto é a junção da última porção do nosso tubo digestivo, que começa no cego, onde até está o apêndice, temos o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e sigmoide, isto já do lado esquerdo do organismo, e que depois terminam num setor que é o chamado reto. E, portanto, quando se fala em cancro do cólon, no cancro do cólon retal, nós estamos a falar deste órgão. E se verificarmos aqui, isto aqui é o slide que desmistifica também e vai ser importante mais à frente na minha apresentação, quando falarmos nos métodos de rastreio. Durante muitos anos pensava-se que o cancro coloretal era uma entidade que privilegiava o setor esquerdo do intestino, portanto aquele setor que habitualmente é observado por métodos de endoscopia mais limitados, como por exemplo a retocitoendoscopia, mas hoje em dia sabe-se que não, e ao longo dos anos temos percebido que tem havido um shift, sobretudo para tumores que cada vez mais se localizam também no lado direito do cólon. Em termos de estratificação de risco, outra noção importante que temos a ter é que a grande maioria da nossa população apresenta-se nesta faixa, o chamado risco médio, e portanto são aqueles cancros que são os cancros esporádicos,
e são aqueles cancros que vão constituir o verdadeiro fulcro onde devemos incidir o rastreio em massa. O risco global é de uma pessoa durante a vida ter 4,5% de chance de ter um cancro coloretal e, sobretudo, este risco é sabido que aumenta, sobretudo, após os 50 anos, idade esta em que, como veremos, é a idade em que começam a surgir também com maior incidência os pólipos do cólon. Depois temos um grupo de doentes com risco aumentado. Estes que têm que ter um tratamento já especial são os doentes com história familiar, familiares de primeiro grau de cancro do cólon e reto ou pólipos, os doentes que já têm história pessoal desta entidade ou de pólipos, e depois há aqui um grupo também que a gastroenterologia se ocupa, são os doentes com colite ulcerosa e doença de Crohn, chamadas doenças inflamatórias do intestino, que também estão associadas a um risco aumentado desta doença. E depois, numa percentagem muito já rudimentar e que é uma exceção, aqui em termos de rastreio, estamos a falar de só 5% dos cancros do cólon e reto, que são aqueles verdadeiros cancros hereditários, em que a pessoa nasce já com uma mutação no seu genoma que vai condicionar quase que inevitavelmente o desenvolvimento de um cancro, que é o chamado síndrome Lynch e a poliposa adenomatosa familiar. Quais são os sintomas mais frequentes do cancro coloretal? São vários, aqui neste diapositivo, desde chamava a atenção de alterações dos normais hábitos intestinais, nomeadamente a obstipação, a diarreia, a presença de sangue visível nas fezes, uma alteração do calibre fecal, uma anemia explicada, que pode significar uma perda, uma expoliação de sangue que não possa ser imperceptível, uma alteração, uma dor abdominal, uma perda de peso inexplicável, uma fadiga, um cansaço, enfim, uma panóplia de sintomas. Mas o que nós sabemos é que quando estes sintomas acontecem, quando estes sintomas surgem, habitualmente representam já cancros em estadio avançado. E sabemos hoje em dia que mais de 75% dos cancros que são diagnosticados são só diagnosticados após o aparecimento dos sintomas. E se repararem, quando falamos em estadios avançados, estamos a falar, e o estadio em medicina tem a ver o grau em que o tumor está desenvolvido, portanto são considerados não só o grau de penetração no órgão, portanto de invasão do órgão, como também de estruturas adjacentes ou as chamadas metástases, portanto que são as réplicas do tumor em órgãos distantes, e dizia-vos eu que quando estes tumores já dão sintomas, habitualmente estão nos estadios mais avançados, em que as taxas de sobrevida aos 5 anos são bastante mais reduzidas, ao contrário daqueles tumores que idealmente são detectados numa fase muito precoce do seu desenvolvimento, em que podemos ter taxas de cura superiores a 90% aos 5 anos. Falar de rastreio não é a mesma coisa de falar de estratégias de prevenção. É evidente, eu tenho este slide só para relembrar que antes do rastreio, nós todos, independentemente da nossa idade, do nosso género, da nossa atividade profissional, devemos adotar estilos de vida evitando a obesidade, evitando a ingestão excessiva de álcool, o tabaco, o excesso de consumo de carnes processadas, carnes vermelhas, e devemos pugnar por uma realização de exercício, uma dieta muito rica em fruta e vegetais. Mas isto, digo-vos eu, são estratégias de prevenção. O rastreio significa outra coisa. O rastreio significa adotar uma metodologia que permita detectar o cancro do cólon e reto em estadios precoces e na minha percepção do assunto, sobretudo, estas chamadas lesões pré-malignas, que já vamos ver quais são, que são sobretudo aquelas que nos vão permitir prevenir o aparecimento do cancro coloretal. E em que grupo de pessoas? Em pessoas sem sintomas. Isto é que é o verdadeiro rastreio. Portanto, detectar cancro em estadios precoces ou, idealmente, a sua lesão precursora, que é o pólipo, em pessoas que não tenham sintomas. E estamos a falar de pessoas, neste momento em Portugal, pessoas acima dos 50 anos. Portanto, eu muitas vezes estou no consultório e antes do doente entrar, mesmo que se venha a queixar de uma doença de refluxo ou de uma doença de uma má digestão, se eu olhar para o bilhete de identidade dela e olhar que tem mais de 50 anos, eu posso não fazer mais pergunta nenhuma, mas sei que na certeza final eu vou ter que falar de rastreio do cancro do cólon. E é esse apelo que nós temos que fazer a todos os colegas e a toda a população, é que esta idade dos 50 anos é uma idade mágica para se começar a pensar em rastrear o cólon. E porquê o rastreio? O rastreio faz sentido? Faz porquê? Porque é eficaz. É resposta simples. A detecção precoce do cancro
aumenta a chance de um tratamento bem sucedido e diminui o risco de morte por essa doença, e sabemos também que é dos rastreios mais eficazes em termos de órgãos, em termos de doenças. O rastreio regular e a remoção sistemática dos pólipos, que são as tais lesões progressoras, reduz o risco de desenvolver cancro do cólon e reto em até 90%. O rastreio salva de facto vidas. 9 em cada 10 pessoas que sejam diagnosticadas com cancros precoces vão estar vivas ao fim de 5 anos, e ao contrário das pessoas que são diagnosticadas em fase avançada da doença, quando aparecem os tais sintomas, só uma é que vai sobreviver para além dos 5 anos. Mas agora chamamos a atenção para este painel aqui da direita. Das pessoas elegíveis para rastreio, só em cada 10, só apenas 4 é que neste momento, de uma forma global, cumpre esses programas. E, portanto, a maior parte dos tumores que estão a aparecer e que são diagnosticados são em pessoas que não são rastreadas. E isto, de facto, é um número que assusta, mas também é um número que nos dá esperança. É um número que nos dá esperança porque temos uma margem grande de progressão. Portanto, e todas as nossas campanhas, e a Europa Colon é importante nisso, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, a qual eu também represento neste momento, tem-se debatido muito nesta matéria. Temos que ir buscar estes 60%, temos que sensibilizar estes 60% de pessoas que ainda não aderiram ao rastreio por vários motivos, que estão aqui explícitos, sensibilizar a tutela, sensibilizar os médicos assistentes, porque de facto é um número inaceitável a meu ver. O desconhecimento é um dos motivos, o medo dos exames, das complicações. Durante muito tempo a colonoscopia foi associada a ser um exame muito doloroso, um exame que podia estar associado a muitas complicações, a perfuração do cólon. Depois apareceu a anestesia, a sedação, e ainda havia o mito de que os doentes com sedação podiam ter mais risco de complicações, o que se verifica que não ser verdade. Mas, portanto, há aqui muitos parâmetros. Eu suponho que depois vai-se falar muito em relação à preparação cólon. Ainda há hoje em dia uma relutância, o doente às vezes não vai fazer a colonoscopia porque tem uma relutância grande em fazer a preparação. Há um medo aqui indiscutível, e este, quando eu falo com os meus doentes, é o único medo que eu aceito, que é o medo do resultado do exame, mas que também o desmistifico logo, porque o pior é não saber. Portanto, se houver um problema e se nós não o soubermos, não vamos tratar. Se o resultado for bom, está resolvido esse medo. Se o resultado não for tão bom, existir um pólipo, vamos conseguir tratá-la antes dele se desenvolver numa situação mais grave. Portanto, é tal situação que não pode neste momento constituir um impedimento ao rastreio. E infelizmente ainda em algumas áreas, em muitas populações que estão mais desprotegidas pela falta de acesso aos cuidados de saúde. Desde logo sabe-se que os programas de rastreio têm legislações. No cólon e reto há ainda uma grande confusão em relação à melhor estratégia a adotar e mais do que isso, qual o melhor método a utilizar. O que se está a verificar hoje em dia em Portugal mais é o chamado rastreio oportunístico, ou seja, é aproveitar a visita do doente ao médico numa determinada situação e propor-lhe o rastreio, mas sabemos que tem havido um esforço grande para se fazer um rastreio programado, um rastreio planificado, em que envolva toda a população. Como veem aqui, e a confusão é grande, nós temos a colonoscopia, e é essa que eu vou defender até ao final desta apresentação, e não é difícil, vão perceber que não é difícil defender a colonoscopia como método de eleição no rastreio, mas temos de facto, e mesmo esta task force americana, que reúne várias associações científicas, propõe a colonoscopia por TAC, chamada colonoscopia virtual, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, como método imunohistoquímico, a retossigmoidoscopia, que é aquele tal exame, é a colonoscopia mais curtinha, que vê apenas a parte final do intestino, portanto, desde logo, esta confusão de exames ultimamente tem vindo a ser cada vez mais apertada, e hoje em dia nos Estados Unidos os 2 exames que são considerados como hipótese número 1 são a colonoscopia e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E aqui em Portugal o que é que se passa, a meu ver, infelizmente, porque eu como gastroenterologista, e a maior parte dos gastroenterologistas, tenho alguma pena em que esta estratégia seja ainda a que está em vigor, mas presumimos que seja apenas por motivos meramente de escala financeira. Hoje em dia o que está aqui em Portugal assente é a pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, e depois só no caso de ser positiva é que o doente é orientado por colonoscopia. Mas então pergunto eu nesta fase,
interessa-nos detectar o cancro ou interessa-nos prevenir o cancro? E esta é a chave da minha apresentação, porque o detectar o cancro, que é, e a pesquisa de sangue oculto nas fezes, é uma medida de detecção, portanto, o sangue nas fezes oriundo de uma lesão só aparece se já estamos perante um cancro ou então um pólipo, uma lesão avançada. E não é isso que nos interessa. Interessa-nos, sobretudo, encontrar as lesões precursoras em fase em que não sangrante e que, portanto, aí sim nós vamos poder prevenir o desenvolvimento do cancro. Isto tem a ver com os pólipos. Os pólipos são muito frequentes, não sei se têm ideia, mas acima dos 50 anos, em cada 4 pessoas, uma vai desenvolver pólipos no intestino. Nós sabemos muito bem, e é dos poucos casos em que está muito bem estudada a sequência de transformação de uma lesão pré-maligna em maligna, portanto a sequência adenoma, ou pólipo adenomatoso, até se transformar num cancro, há aqui um hiato temporal de 10 anos, e por isso é que a maior parte dos planos de rastreio de uma colonoscopia sem pólipos privilegia este intervalo temporal. Para terem uma ideia também muito sumária, nós em termos morfológicos temos 2 tipos de pólipos, os chamados pólipos pediculados, em que estão aderentes ao intestino através de um pedículo, se imaginassem uma forma de um cogumelo, e temos depois os pólipos sésseis, em que esse pedículo não existe e o pólipo está implantado, tem uma base larga de implantação no intestino. Isto é uma classificação morfológica, mas e sem querer ser muito científico, mas isto é muito importante para perceberem o porquê da colonoscopia ser o método ideal de rastreio. Nós, em termos de classificação histológica, ou seja, quando estes pólipos são vistos ao microscópio, há 2 grandes tipos de pólipos. Aqueles que nós sempre aprendemos a reconhecer como os únicos precursores do cancro, que são chamados pólipos adenomatosos, e mais recentemente temos dado muita importância a este tipo de pólipos, que é o chamado pólipos serreados, que são pólipos que, como estão a ver aqui, para uma visão menos atenta, não conseguiriam perceber que eu estou aqui a desenhar aqui uma lesão que está quase plana, quase imperceptível de visualizar, só a vemos porque percebemos que há aqui um desaparecimento aqui da vasculatura, e são pólipos que cada vez mais são entendidos como sendo responsáveis de até 30% das lesões precursoras do cancro colorectal, estes pólipos serreados, aparecem até 10% das colonoscopias de rastreio, e agora, muito importante, são pólipos que cada vez mais se detectam, sobretudo do lado direito do intestino, quando comparados com os outros pólipos. São pólipos planos, são pólipos que têm poucos ou nenhum vasos à superfície e, portanto, são pólipos que são muito difíceis de detectar pelos outros métodos de diagnóstico que não a colonoscopia. E por isso é que a colonoscopia, como vem aqui, é, em nosso entender, um método de eleição para o rastreio do cancro colorectal, apresenta uma grande superioridade em relação a todos os outros testes, sobretudo na detecção, quer dos pólipos adenomatosos de tamanho pequeno, inferior a 1 centímetro, em que outros métodos falham a sua detecção, e sobretudo por causa desta questão dos pólipos serreados. E a outra principal vantagem, ou até a maior vantagem, é que a colonoscopia permite não só a identificação do pólipo, mas a realização da exérese do pólipo, através da chamada polipectomia, e portanto quebrar aqui a história natural da doença e evitar que este pólipo, que começa por ser benigno, se ficar deixado ao acaso, tem uma grande probabilidade de poder vir transformar-se num cancro colorectal. E esta é de facto a grande incapacidade dos outros métodos. A retossigmoidoscopia só vê o lado esquerdo do intestino, portanto não vê o lado direito. A colonoscopia virtual não detecta lesões planas e a pesquisa de sangue oculto nas fezes, por exemplo, não detecta estes pólipos serreados, que são pólipos que não têm sequer capacidade de sangrar. E, portanto, a nossa ideia é: façam a escolha correta, a colonoscopia é que tem a maior capacidade de detecção, é a única com capacidade de tratar no mesmo tempo, apesar dos seus riscos, é segura e tem a ideia que o médico, quando propõe um exame ao doente, pesa sempre o risco e o benefício. Hoje em dia pode ser considerado um exame confortável, atendendo à utilização da pseudoanalgesia, e, portanto, é o único método, é o verdadeiro método de prevenção do cancro colorectal. E aqui termino, tenho aqui o meu e-mail também se desejarem fazer algum tipo depois de interpelação ou questão, e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Pedro. Além do valor e do esclarecimento óbvio da sua apresentação, ficamos a perceber, dentro dos motivos, eu destacaria o medo. Todos nós conhecemos e ouvimos falar precisamente deste medo, esses mitos do desconforto,
mas também as dificuldades de acesso. E eu atrevo-me a acrescentar as muitas dúvidas em relação à preparação para a colonoscopia, que muitas vezes chega a pôr em causa o próprio exame. É para contrariar isso mesmo que a Europa Colon, depois de já ter criado uma linha telefónica para esse fim, lança agora também uma app, também grátis, para ajudar neste esclarecimento. Eu proponho então que conheçamos essa app, vamos conhecer a Colon Check. Engenheiro Vítor Neves, eu imagino que, para além de toda esta tecnologia que hoje em dia nos obriga a estar muito mais ligados, e queremos estar, obviamente, mais ligados, vocês sentiram necessidade de criar, precisamente, ou de estreitar a ligação, por causa destas dúvidas, imagino eu. Não estamos a ouvir o seu microfone, Sr. Engenheiro, o seu microfone está desligado. Já estava. Estava a dizer, como o Dr. Pedro disse bem, mesmo nos locais onde se faz o rastreio em Portugal neste momento, a taxa de adesão é muito baixa. Os números da Eslovénia, da Holanda e da zona da Catalunha são superiores a 68%, 70% às vezes, que são os números normais, e os locais onde se faz em Portugal. Nós entendemos que as razões são aquelas que são específicas e que estão lá todas detalhadas, entre elas o medo, mas sobretudo também porque o rastreio de base populacional, no nosso entendimento, e dizemos-lo isso há mais de 10 anos, tem que ter uma campanha de comunicação eficaz, focada, dirigida para o alvo, que são as pessoas com mais de 50 anos, e que as faça ver, de facto, a vantagem de fazerem o rastreio do cancro do intestino. A vantagem ideal é através da colonoscopia, por razões específicas em Portugal, aquilo que está determinado é que o rastreio de base populacional seja feito por pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas de qualquer modo que de facto as pessoas percebam a vantagem de fazer uma colonoscopia. Como aquilo que nós podemos fazer não é mudar a mentalidade dos decisores em saúde neste momento, já deram alguns passos que não eram esperados nos últimos anos, vamos tentando criar soluções que tentem aproximar este aspecto de comunicação para as pessoas perceberem a vantagem e nós irmos retirando etapas ao processo para que ele seja acessível e que as pessoas se aproximem. A Colon Check, se quiser, Paula, que eu possa explicar o que é, certo? Por favor. Tem a ver, penso que estão a ver a imagem, certo? Não, agora não. Muito bem. E agora? Também não? Agora? Tá? Pronto, muito bem. Então tem aquela, está dividida, chama-se Colon Check, está dividida, foi realizada pela Europa Colon com o apoio da Norgine, e está, quem agradecemos, e está dividida nestas três fases: colonoscopia, preparação e receita. Na colonoscopia tem estes vários passos, que identifica o que é de facto uma colonoscopia, para as pessoas que estiverem interessadas em perceber, com uma linguagem muito próxima e perceptível pelas pessoas normais, que não estejam ligadas à saúde. Isto é para a população. Depois tem alguns dados sobre a incidência do cancro coloretal em Portugal. Isto é muito importante para as pessoas perceberem qual é o efeito de nós não fazermos rastreio.
Tem também os fatores de risco. Quais são os fatores de risco para além da idade, a história familiar, a presença de pólipos, alterações genéticas, doenças inflamatórias do intestino, obesidade e estilo de vida. Tem ainda os sintomas mais comuns, para além das idades e nas quais as pessoas, se tiverem algum destes sintomas, devem ir, não quer dizer que tenham cancro do intestino, mas que devem ir ao seu médico assistente e despistar a razão dos sintomas, perda de sangue nas fezes, alteração prolongada do padrão habitual, cansaço, anemia, como já falámos, no fundo o Dr. Pedro já falou nisto em pormenor há pouco, prevenção e diagnóstico, o que é importante de facto nesta doença e quais são os procedimentos que nós individualmente devemos fazer. Nós, quando vamos conduzir, colocamos o cinto da viatura e para nos prevenirmos de algum acidente, e quando nos sentamos à mesa temos que começar também a pensar que estamos num local de risco, temos que comer, temos que nos saber bem aquilo que nós fazemos todos os dias, mas não temos que abusar todos os dias. E depois temos também explicado quais são as formas de rastreio e de que forma é que eles podem fazer, as campanhas de sensibilização que devem existir, e os últimos dados que saíram já são mais de 10 mil casos, pelo menos foi esses que nos chegaram a nós, os fatores de risco, a idade, os antecedentes familiares, de uma forma engraçada, com figuras, animada, e que tem as recomendações, e isto tende a ter este aspecto para que as pessoas se sintam vontade de ver e de ler aquelas partes que lhes interessam. E depois tem a tal preparação. Eu já fiz 6 colonoscopias, e portanto já faço há muitos anos, porque tenho risco genético, e de facto a preparação antigamente eram com aqueles 5 litros de água a beber a sumo estragado. Agora já não é assim, as preparações modificaram-se muito, e portanto são feitas já de uma ou 2 tomas muito mais pequenas, o sabor é muito mais apetecível, e portanto já não trazem aqueles inconvenientes que tinham. Nós decidimos juntar aqui também neste colon check para ajudar, e está na moda da comunicação, e portanto, como eu disse há pouco, não adianta de pôr o rastreio disponível, é preciso que as pessoas o aceitem, e todos os métodos que nós possamos ter, nem que seja agora com a moda das cozinhas, com as várias tipos de cozinha que há, sem restrições, vegetariano, celíaco, pequenos almoços, portanto decidimos juntar aqui um tipo de receitas que pode ajudar a que as pessoas se entusiasmem e que vejam que fazer uma preparação da colonoscopia não é trágico, nem é um assunto que cause muito transtorno, sobretudo ao paladar, pode-se fazer de uma forma hoje mais tranquila. Porque é que é bom que haja uma boa preparação? Porque se não houver, o gastroenterologista corre o risco ou de interromper o exame a meio e de levar aquela pessoa para a lista de espera que normalmente existe em Portugal, ou fazer uma colonoscopia que não tenha a eficácia que elas todas devem ter e que, no fundo, como o Dr. Pedro disse, não traga os resultados e não detete tudo aquilo que é necessário detectar, e como vimos, é extremamente justificado e é extremamente necessário que as colonoscopias limpem todo o intestino para que se possam ver os tipos de pólipos, sobretudo os serreados, que são difícil de encontrar. E depois tem uma parte que também é muito importante, que é aquelas questões que todos nós fazemos. Se a colonoscopia dói, quanto tempo demora o exame, e não dói, a colonoscopia, agora a sedação já está incluída já há algum tempo no exame, e é desconfortável se for feito sem sedação. Eu já fiz das duas formas e não morri, e portanto entre fazer uma colonoscopia e ter algum desconforto ou não fazer e ir para a linha dos 12 pessoas que morrem por dia, penso que ninguém tem dúvidas em escolher. Quanto tempo demora o exame, se o exame pode ser interrompido, se existem os riscos, que riscos existem, em que caso a colonoscopia é contraindicada, quanto custa o exame, portanto vai até estes pormenores, que recomendações após o exame, e tem também os contactos da Europa Colon na tal linha de apoio que nós cedemos e informamos as pessoas que podem ligar, é uma chamada gratuita, e podem colocar o número de perguntas que entenderem dever colocar, e nós teremos pessoas que irão responder às perguntas. Aos especialistas que estão aqui, se tiverem sugestões de alteração, de melhoria, porque esta colon check não é nada que não seja alterável, bem pelo contrário,
pode ser alterado todos os dias e melhorado, a Europa Colon, como é óbvio, está perfeitamente disponível para vos ouvir e para ir corrigindo. A Colon Check só vai ser boa se for difundida e nós também teremos que ter os nossos próprios programas de comunicação para a difundirmos e para a pormos em linha com os cidadãos e com as pessoas que as possam utilizar. Esta, de facto, é o Colon Check e o seu objetivo é contribuirmos para que a prevenção e o diagnóstico precoce seja efetuado no cancro do intestino. Não se justificam que, sendo uma doença que demora alguns anos a crescer e que tenha, digamos, a grande probabilidade de sobrevida e de estabilização de doença se for encontrada num estado precoce, continua a haver tantas mortes em Portugal por esta doença. Este, de facto, é o Colon Check, que é mais um elemento que a Europa Colon decidiu colocar na população, à disponibilidade dos cidadãos para utilizarem. E era só isto. Muito obrigada, Dr. Engenheiro. Já agora devo dizer que é muito interessante e pareceu muito intuitivo, muito natural, é de fácil consulta. Entramos. Ao debate e começava precisamente pelo professor Rui Tato Marinho. Professor, parece-lhe aqui um bom contributo aqui na ajuda da detecção precoce e até em limar estas arestas que às vezes criam, não é? Areia na engrenagem para a concretização deste rastreio. Microfone. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos. Eu acho que a Europa Colon tem feito um trabalho fantástico, o engenheiro Vítor Neves, duplamente fantástico, e eu acho que ações como estas salvam vidas, porque nada melhor do que dizer, olha, já fiz 7 colonoscopias, não morri pelas colonoscopias e se calhar está vivo por ter feito as colonoscopias. Eu já fiz 2 colonoscopias, ambas com sedação. Às vezes os médicos fogem aos exames que recomendam, mas eu já fiz e às vezes é o que eu costumo dizer aos doentes: vocês não querem sofrer um dia porque andam a tomar aquele sabão com água, ou água com sabão, como às vezes alguns doentes dizem, muito mal de tomar. Um exame demora meia hora, 3/4 de hora, e podem um dia mais tarde, se recusarem esses exames, 10 anos, 15 anos mais tarde, morrerem dessa doença, e podiam ter evitado isso com um dia ou 2 de pequeno sofrimento. E é muito raro hoje em dia o doente que se recusa quando tem um médico pela frente. Claro que não chega a fazer um rastreio, mandar uma carta para casa e nem fazer um telefonema, nem fazer mais nada, mas estar em frente de um médico que pode dizer que já fiz, que estou vivo, que morrem todos os anos vários milhares de pessoas por esta doença. É muito raro aquele doente que recusa a colonoscopia, que é, sem sombra de dúvida, o melhor exame para fazer para rastreio. Eu sei que existe outra, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas de longe a colonoscopia é o melhor e, como vimos o Rui Marinho e o engenheiro Vítor Neves, é o que preferimos para nós próprios. Portanto, eu não vou recomendar a outras pessoas que eu não conheço que façam um exame que é filho de um Deus menor, digamos assim. São excelentes exemplos, professor, são excelentes exemplos, porque também lá está, quem nos ouve consegue perceber e desmistificar muito. Professor, e em termos do raio-x do país nesta altura, nós sabemos que mal se tinha recuperado do impacto do ano passado e de repente nesta altura deparamos-nos com uma 4ª vaga e que desde logo na primeira linha, nos centros de saúde, há novos bloqueios. Como é que está a encarar e como é que nesta altura os serviços estão a sofrer também com este impacto? No nosso caso temos imensas dificuldades porque havia um desinvestimento e tem havido um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E nós, no nosso caso em particular, estamos com alguma dificuldade em aparelhos novos, em salas, em fazer mais exames, que nós queremos fazer mais exames. O país tem uma das melhores gastroenterologias a nível mundial, o Pedro Montinho está aqui. Temos uma formação muito boa a nível dos nossos jovens especialistas e temos à volta 400 a 500 médicos habilitados para fazer colonoscopias. Se calhar temos que fazer
o que o nosso Covid, neste momento é o mais importante, parece que domina, é uma ditadura Covid, temos que fazer o que se fez e o que se está a fazer muito bem com o Covid, que é alocar recursos, aqui não são precisos os militares são especialistas do aparelho digestivo, e começarmos a fazer mais e facilitar as colonoscopias. As pessoas... Antes da pandemia, na verdade, já não estávamos muito bem. A Ministra da Saúde, ainda há uma semana, acho que ouviram, que dizia, quando foram lançados precisamente os números do movimento em saúde e do impacto da Covid na saúde dos portugueses, na outra saúde dos portugueses, veio dizer que nós já tínhamos atingido os níveis, ou recuperado para níveis de assistência de 2019. Ora bem, nesta área, para quem está no terreno, inclusivamente para nós jornalistas, não é bem isto que nós vemos. E, na verdade, em 2019 também já não estávamos assim muito bem. Nesta área, então... Sim, eu acho que não estávamos muito bem, nomeadamente relativamente ao sangue oculto nas fezes, as pessoas não aderem muito, apesar de ser mais fácil, sofrerem menos. A adesão é muito baixa, porque não basta mandar uma carta para casa, é o que eu digo. Relativamente às colonoscopias, nós queremos fazer mais, queremos fazer mais exames, temos capacidade, temos feito a formação, se calhar precisamos de um bocado da gestão militar, como vimos, consegue vacinar centenas de milhares por dia, ou dezenas de milhares doentes por dia, se calhar precisamos de uma estratégia, de uma organização militar para pôr os nossos militares, neste caso que somos nós, os gastroenterologistas, a fazer mais exames e depois dizem-me assim, mas há outras doenças, está bem, há outras doenças, mas nos próximos 10 anos, e é o cancro mais frequentemente aparece, vão aparecer pessoas que não estão à espera com cancro do cólon e reto, e o número de pessoas são 100 mil. Portanto, nos próximos 10 anos vamos ter 100 mil portugueses que não estavam à espera de cancro do cólon e que poderia ter sido evitado se tivessem feito o exame mais cedo. Eu queria abrir o debate e vou abrir o debate desde logo já com a doutora Ana Raimundo, mas antes queria lhe fazer uma pergunta porque vem precisamente a propósito até de ligação com a intervenção do engenheiro Vítor Neves. Uma maior campanha de sensibilização, não é? E isto vai desde a DGS às políticas de saúde. Pedia-se mais em termos destas autoridades, professor, pede-se mais também desde logo aos hospitais, aos centros de saúde, às ARS, Administrações Regionais de Saúde, que cada uma parece ter uma estratégia diferente e depois o português, o utente fica um pouco ao sabor do que é e do que tem ao dispor naquela região. Nós temos imensos problemas de saúde e temos uma população que vive muito, tem muitos problemas de saúde. O cancro do aparelho digestivo, neste momento, é 1/3 dos cancros dos portugueses. Portanto, se calhar temos que dar mais atenção aos nossos 10 metros do aparelho digestivo. É 1/3 de todos os cancros. Portanto, a nossa atividade não é só meter tubos e tirar tubos. Portanto, é lidar muito com o cancro digestivo e, como falou o engenheiro Vítor Neves, que tem programas dedicados aos cuidados paliativos, isso quer dizer que é uma doença que mata. Portanto, e daí esta atividade fantástica da Europa Colon. Se calhar temos que nos focar mais a um dos problemas principais, a um dos cancros principais, que é o cancro do cólon. Claro, depois tudo é importante, o exercício físico, a alimentação, o Programa Nacional da Tuberculose, as hepatites, mas neste momento, se calhar, um dos inimigos principais da saúde dos portugueses e da saúde oncológica é este cancro de cólon. E como nós somos capazes de lidar com um problema gravíssimo... Tem que haver aqui um afinar imperativo ou não? É possível, vindo logo do topo, é certo, mas também na base e maior ligação e estrutura, desde logo com as ARS, que percebemos que têm diferentes estratégias e dos próprios hospitais e na ligação com os centros de saúde. Mas nós não conseguimos chegar a todo lado, salvar toda a gente, ter o maior dinheiro do mundo para todas as doenças. Já temos que nos focar nas mais importantes. Eu posso comparar, por exemplo, um cancro do colo do útero, que todas as mulheres fazem o rastreio, que mata 200 a 300 mulheres por ano, com o cancro do cólon e reto, que mata à volta de 5 mil pessoas por ano. Portanto, se calhar temos que afinar estratégias
e dirigimos as baterias para os tiros para os animais mais ferozes. Obrigada, doutora Ana. Também para quem depois acaba por ter o panorama já, e muitas vezes o pior, porque já falamos de cancro em cenário concreto, a doutora conseguimos ter a noção nesta altura já do impacto deste atraso provocado por este desviar de recursos e, no fundo, por todo este bloqueio da primeira linha da referenciação? Muito boa tarde. Primeiro de tudo gostaria de agradecer o convite ao Europa Colon para estar aqui presente e dar os meus parabéns por esta iniciativa que acho que é muito importante, dado que tanto se fala em iliteracia em saúde, falta de informação em saúde e depois realmente nós precisamos deste tipo de reuniões informativas e dirigidas à população. Portanto, os meus parabéns. Na verdade, o que nós desejamos, e não é só para o cancro, em todas as doenças, é diminuir a mortalidade, é que as pessoas não morram realmente das doenças, esse é o objetivo de todos. E por isso é que, para se reduzir a mortalidade por Covid, se tomou todas aquelas medidas e se investiu tanto, quer em recursos humanos, quer em recursos financeiros. Mas para se fazer isso esqueceu-se o resto, é verdade, esqueceu-se o resto. E portanto esqueceu-se coisas fundamentais, esqueceram-se, claro que no início, numa primeira fase, em que teve que haver uma adaptação de todo o sistema de saúde, recursos humanos, capacidade instalada, é óbvio que não se conseguia acudir a todos e portanto teve que se fazer escolhas e é natural que as coisas para as outras doenças não tivessem corrido tão bem, até por medo da própria população. Mas entretanto as coisas foram-se alterando. E na verdade eu, embora se tenha observado uma adaptação da resposta ao Covid, nunca se viu uma evolução depois na resposta às outras doenças, entre as quais as doenças oncológicas não são as únicas, porque as doenças crónicas sofreram muito, mas os tumores, as doenças oncológicas como doenças crónicas sofreram muito. E portanto é verdade, e eu falo com os meus colegas oncologistas, nós assistimos a um diagnóstico mais tardio de muitos cancros, ou seja, nós assistimos que as pessoas tiveram durante muito tempo com sintomas sem recorrerem ao médico, quer às vezes por receio, quer por não terem acesso, as portas dos centros de saúde fechadas, não terem acesso ao seu médico de família, terem medo de ir a um serviço de urgência do hospital e, portanto, foram adiando a sua ida ao médico. Depois de irem ao médico, mais um atraso que se soma aqui, o pedido e a marcação do exame complementar diagnóstico. Mais um atraso, mais uma dificuldade que as pessoas sentiram. Depois de realizarem o meio complementar diagnóstico, a observação desse resultado e a orientação para o sítio correto. A recepção no sítio correto, que no caso, como nós sabemos, das neoplasias, são os hospitais. Até chegarem ao hospital, se nós formos somando todos estes atrasos, isto levou um atraso bastante grande no diagnóstico e depois no início do tratamento. Também sabemos que os hospitais estavam sobrecarregados, os cuidados intensivos sobrecarregados, enfermarias fechadas para darem apoio aos doentes Covid e, portanto, tudo isto, todos estes atrasos estão somando e realmente tiveram consequências e nós nos nossos serviços de oncologia notámos um atraso no diagnóstico. Portanto, e um estadio mais avançado significa uma menor probabilidade de cura, significa que não vamos conseguir o objetivo que todos nós nos propomos, desde as fases mais iniciais até às fases mais avançadas, que é diminuir a mortalidade por cancro. No fundo é isso todos que nós queremos. Portanto, eu penso que traduzir a imagem daquilo que... A morbilidade, se me permite, não é? Porque também a sobrevivência às vezes pode ter um custo também muito doloroso, não é? Sim, com isso queremos dizer que nós não pretendemos, e cada vez mais os sistemas de saúde que estão organizados para tratar cancro, não pretendemos apenas aumentar a quantidade de vida, pretendemos também melhorar a qualidade de vida, e isso também está bem patente até no próprio Plano Europeu de Luta contra o Cancro, em que realmente existe um plano também dirigido à qualidade de vida aos sobreviventes de cancro e portanto isso é importante. É desde a prevenção até o rastreio, até o diagnóstico precoce,
portanto, um estadiamento da doença célere, o início do tratamento correto em tempo útil e depois o seguimento do doente, como deve ser feito e tendo em consideração todos os aspectos de vida que por vezes são um pouco esquecidos no que diz respeito aos doentes que são sobreviventes de cancro. E, portanto, é algo que realmente nós temos assistido e eu quero dizer que, na verdade, os rastreios em Portugal ficaram para trás, não foi só, estava um pouco mais atrás, não foi só no cancro coloretal, foi também no cancro da mama, foi também no cancro do colo do útero, portanto, houve uma série de outros rastreios que ficaram para trás e, em muitas regiões do país ainda não se recuperou totalmente aquilo que se tinha antes. Eu ia por acaso ia lhe perguntar, doutora Ana, se tinha noção, claro, desse impacto, até por regiões, para percebermos efetivamente até as estratégias estão montadas no terreno ou a maior dificuldade de recursos no terreno. O que eu sei relativamente ao cancro coloretal e tal como está definido pela DGS é realmente a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E os doentes, quando me chegam, eu pergunto muito frequentemente se costumavam fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, tal como está delineado pela DGS. E, na verdade, aquilo que verifiquei é que a maior parte, por exemplo, no caso das doentes, faziam no seu médico de família o seu Papa Nicolau com o estudo citológico, era-lhe pedida também a mamografia, portanto, isso era feito, mas muitas vezes não era feita a pesquisa de sangue oculto nas fezes, nem isso. E existem realmente algumas recomendações de instituições internacionais que dizem mesmo que as pessoas, principalmente a partir dos 50 anos de idade, mesmo que decidam ou que não queiram fazer uma colonoscopia, que não deixem de fazer a sua pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, que façam algum tipo de rastreio, tal como nós dissemos aqui, e penso que as razões já foram claramente batidas. O melhor método de rastreio para o cancro coloretal é realmente a colonoscopia. Existe uma grande discussão sobre o valor custo-eficácia, ainda existe alguma discussão acerca desse assunto, mas realmente é o melhor porque é um método diagnóstico e pode ser um método de tratamento. Ao detectar um pólipo, 2 pólipos, pode ser removido e, portanto, esse pólipo pode ser removido e é de diagnóstico e de tratamento, ou seja, essas tais lesões pré-malignas são removidas e vão evitar problemas mais tarde. Mas se as pessoas não quiserem ou não puderem, porque é preciso ter capacidade instalada, e eu não sou da gastroenterologia, mas a verdade, e acho que os meus colegas poderão falar melhor do que eu penso que Portugal não tem uma capacidade instalada, muito provavelmente para responder em tempo eficaz e de forma eficaz, mesmo se fizermos um rastreio, uma percentagem significativa da população, e se só fizermos colonoscopias às pesquisas de sangue oculto positivas, se calhar não teremos, e portanto nós temos que ter algum cuidado às vezes com aquilo que recomendamos. Eu considero que existe uma certa hipocrisia, nós dizemos devem fazer, vão fazer, informamos e depois as pessoas batem com o nariz na porta. Olha, veja o exemplo que temos, o engenheiro Vítor Neves tem esses relatos, nomeadamente na zona centro, em que com positividade podem esperar 6 a 8 meses para uma colonoscopia. Isto é um verdadeiro desespero, se me permite a expressão. Pois, no fundo, depois não temos o resultado na prática que nós queremos. Portanto, aqui existe aí, e quando eu olho para estes 40% de adesão ao rastreio, tendo em consideração o trabalho realizado em Portugal, até nem acho pouco, porque realmente vê-se pouco o trabalho de campo, até nem acho pouco, sinceramente, porque realmente, e eu como oncologista gostava de dizer, as pessoas têm medo das complicações. Na nossa vida não há maior complicação do que um cancro avançado. Não há. É a pior complicação que nos pode acontecer na nossa vida. E o medo do resultado, mais vale um resultado positivo de um cancro precoce do que um resultado positivo mais tarde já com um cancro avançado. Portanto, estes medos têm que ser, não vamos fazer como avestruz de pôr a cabeça debaixo da areia, porque o problema não desaparece, vai permanecer lá e vai crescer. Vai crescer, não vai desaparecer. E, portanto, estes medos são medos sem grande fundamento e sem grande razão, porque, como eu disse, um cancro avançado é a pior complicação que nós podemos ter.
Ó, doutora, eu já volto a si, até para falar noutra vertente que são os pecados organizacionais. Passava a bola novamente ao professor Rui Tato Marinho. Professor, estima-se que só no ano passado ficaram por realizar mais de 150 mil colonoscopias. O professor já conseguiu ter números, eu não tenho noção dos números deste ano, lá está, estava a contar que recuperássemos, mas já tenho dúvidas em relação aos efeitos agora desta quarta vaga. Portanto, além dos que tinham ficado para trás, poderíamos estar a perder outros já nesta altura. O professor conseguiu ter dados nacionais? Tem esse dado nacional de como é que estamos nesta altura? Eu tenho os dados até há 2, 3 meses, mas não os trouxe. Sei que nós estamos a aumentar a nossa capacidade, e Pedro, que trabalha no Norte, poderá confirmar isso, e a pouco estamos a fazer um esforço muito grande. Eu talvez consiga dizer que poderemos estar em 70%, 80% da capacidade anterior, que era insuficiente. Portanto, eu concordo perfeitamente com a minha colega, a doutora Ana Raimundo. O facto de estarmos mal, não temos a oferta que queremos em colonoscopia, não quer dizer que não haja uma estratégia, que não haja uma task force. Nós somos capazes de organizar task force, como já vimos. Temos melhores transplantes hepáticos no mundo, temos uma excelente oncologia. Se calhar temos que melhorar esta capacitação dos gastroenterologistas para fazerem o melhor exame que nós queremos para os portugueses. Claro que eu concordo perfeitamente, e a mensagem é essa. O que interessa é transformar isto numa ditadura, ou seja, todos os portugueses têm que fazer um rastreio do cancro do cólon aos 45, 50 anos. Agora quem fala até nos 45 anos tem aparecido em pessoas mais novas. Do melhor que nós queremos a colonoscopia, mas o ideal é fazer, nem que seja o sangue oculto nas fezes. Agora, se chegamos à conclusão, pondo os dados em ação, que nós hoje em dia bem conhecemos, e são dados da Organização Mundial de Saúde, que o cancro do cólon e reto é aquele que mais frequentemente aparece em Portugal, são 10 mil pessoas por ano, enquanto o cancro da mama e o cancro da próstata, os segundos, são cerca de 6 mil e tal. Se calhar temos que fazer uma task force reforçada em relação ao que temos que oferecer aos portugueses em relação ao rastreio do cancro do cólon. É o que eu acho. Se calhar temos que ter mais salas de colonoscopia, investir em tempo dedicado à colonoscopia, que hoje em dia é um exame que tem complexidade, precisa de um anestesista, às vezes tem que se tirar é quase uma cirurgia minimamente invasiva, é que tem que se tirar os pólipos, mas o retirar os pólipos, o fazer colonoscopia salva vidas, isto está aprovado e é um dos nossos grandes objetivos, salvar vidas. Portanto, eu acho que é muito bom reconhecer que nós não estamos bem em relação àquilo que queremos, estamos bem em relação a muitos países do mundo, mas se calhar, e nós somos bons nisso, é fazer task force. Também já fazemos task force com a seleção de futebol, com outros programas de saúde, a mortalidade infantil. Se calhar chegou a altura de apostarmos neste campo, que é um dos principais dos portugueses. Isso também vai de cima, não é? Eu acho que uma campanha da DGS e uma maior estreitar dos circuitos poderia fazer inverter um pouco esta agulha. O professor tem noção da perda de referenciação dos cuidados de saúde primários? Eu acho que deve ser diferente conforme a zona do país. Por exemplo, aqui na área do Hospital Santa Maria do Polido Valente, o envio de pessoas com sangue oculto nas fezes positivo praticamente esteve parado. Portanto, houve outras zonas do país, por exemplo no Norte, que eu sei que estão a funcionar melhor, mas isto depende das pessoas que estão no terreno, da organização de cada hospital, da organização de cada grupo de centro de saúde, da relação interpessoal entre as pessoas. Hoje em dia até temos as reuniões Zoom, é mais fácil nós estarmos uns com os outros fazer reuniões. Portanto, também é maior tempo de oportunidade. Vocês compreendem isto como nós também, enquanto utentes, percebemos. É sempre muito difícil para nós conseguirmos aceitar alguém do Algarve que nos está a ouvir ou alguém da Zona Centro que nos está a ouvir, perceber, pagando os mesmos impostos, tendo supostamente o mesmo acesso aos serviços e ter respostas completamente dispares. Mas eu acho que isso é normal em qualquer atividade humana, porque isto depende dos diretores de serviço, depende dos diretores de centro de saúde,
das ARS, quer dizer, nós somos diferentes, assim como temos jogadores de futebol que são diferentes, os clubes são diferentes, temos campeonatos diferentes a nível dos profissionais e da organização. E temos sempre a lei da livre escolha, não é? De repente poderemos ter o Santa Maria com maior procura, se houver imenso lado, o que pode não ser necessariamente bom, tendo em conta também a lista de espera. Doutora Ana, tendo em conta também esta noção generalizada, olha, os IPOs falavam de quebras de referenciação na ordem dos 40%. Isto é dramático, estamos a falar só da referenciação dos centros de saúde, mas também de alguma parte de atraso dos privados. Isto tem, obviamente, estas consequências. Na sua opinião, que circuitos ou que medidas imperativas seriam necessárias tomar já? Doentes não referenciados são doentes não diagnosticados, porque se eles são diagnosticados e não ser referenciados, portanto, temos que ir a montante. O problema está a montante, o problema está nos centros de saúde, está no médico assistente, está no acesso, neste momento, que os doentes não têm aos médicos assistentes. É por isso que eu disse, que eu penso, que o grande, isto é a minha opinião pessoal, o grande erro que realmente a Direção-Geral de Saúde e que o Ministério da Saúde teve na resposta ao Covid foi não libertar a partir de certa altura os cuidados de saúde primários para prestarem apoio às outras doenças e terem já preparado o terreno para que outros profissionais que podem perfeitamente fazer um trace Covid, não é preciso ser um médico de medicina geral e familiar a fazer um trace Covid, pode ser um profissional da área da saúde, um enfermeiro, pronto, outros profissionais. E, portanto, isto, segundo a minha perspectiva, é o grande erro. Portanto, tem os médicos de família, têm que voltar aos seus consultórios, têm que voltar a ver os seus doentes, têm que voltar a prestar assistência, a abrirem as suas consultas de urgência, a prestarem assistência aos doentes que têm sintomas de alerta e que recorrem ao médico de família e que tenham consulta em tempo útil. Se houver necessidade de pedir os meios complementares de diagnóstico adequados e enviá-los para um local onde possam fazer de forma célere e feito o diagnóstico, terem também o acesso rápido à consulta, ou de cirurgia, ou de gastroenterologia, aquilo que for necessário, de acordo com os resultados dos exames pedidos. Portanto, isto é o que é necessário neste momento, é os cuidados de saúde primários, que estão completamente estrangulados, e os doentes, a população sofre com isso. Acha que se pode também afinar aqui alguns modelos organizacionais? Porque antes da pandemia, e fora esta parte da referenciação da linha da frente, notávamos que a resposta não é igual de instituição para instituição, o que também é normal, nós não somos todos iguais e não respondemos da mesma maneira, ainda assim há casos um pouco mais complicados, quer da parte de estratégias das ARS, mas os modelos organizacionais, os próprios horários de resposta de IPOs, ouvimos isto muito no terreno dos próprios doentes. Acha que há aqui também, já na parte de cima da linha de montagem, podemos afinar melhor aqui os nossos modelos organizacionais? Eu penso que sim, eu acho que o nosso problema, e que, tal como disse no início, eu concordo, os problemas associados à resposta no Sistema Nacional de Saúde não é de 2020, não é de 2021, nem de 2019. Resulta de um desinvestimento nas instalações, nos recursos humanos, e eu gostaria de felicitar aqui os recursos humanos do SNS, porque penso que nos últimos anos muita da qualidade assistencial se deve aos profissionais de saúde e àquilo que eles dão no dia-a-dia, todos os dias, muitas vezes à custa da sua energia e até da sua sanidade mental, porque trabalham muitas vezes sob pressão, porque há aqui claramente um desinvestimento. Com isto quer dizer que eu acho que é multifatorial. É organizacional, sim, há também uma falta de investimento, acho que há muito trabalho repetitivo que resulta numa ineficiência. Não há aqui uma articulação célere e bem feita, por exemplo, entre cuidados de saúde primários e depois hospitalares. Nós vemos muitas vezes os doentes que levam dos seus centros de saúde análises, meios complementares de diagnóstico que são repetidos no hospital. Portanto, repetição, tudo isto gera ineficiência, motivação dos profissionais, que estão cansados, estão desmotivados.
Portanto, é difícil, eu acho que deveria ser feito um grande levantamento para ver realmente no terreno o que é que se está a passar, onde é que são os estrangulamentos. Eu referi um estrangulamento que é bem visível, que são os centros de saúde, mas com certeza que haverão outros que se notam menos, só que é preciso ir ao terreno e ver o que é que está mal para poder mudar. E realmente houve muitas falências que vinham de trás que se acentuaram com a crise pandémica. Olha, por exemplo, agora falou em levantamento, fez-me lembrar de um que eu achava fundamental, por exemplo, o próprio RON, um registro que eu considero que nesta altura eu olho para aquela estatística e a doutora Ana e o professor Rui Tato e eventualmente o Pedro Moutinho me podem dizer, eu acho que aquilo está um pouco enviesado, eu não vejo grande atualização de dados nesta altura, de uma ferramenta que seria importante para se ter noção do raio-x do país, da fotografia realística que temos, para melhor também adaptar as nossas respostas. Estou totalmente de acordo, não é? Eu sei também que o Registro Oncológico Nacional, que depende da introdução de dados por parte dos hospitais, se atrasou com esta situação. E, portanto, às vezes nós até podemos estar a falar de uma sensibilidade individual e de uma percepção individual que não corresponde à globalidade, dizer assim, nós agora estamos a ver doentes em fases mais avançadas. Ok, eu posso ter essa percepção, a minha percepção e até a minha realidade pode ser essa, mas a global pode não ser. E só a base de dados é que nos poderá dizer se realmente em 2021 nós estamos neste momento, imaginemos no primeiro semestre de 2021, tivemos um diagnóstico de cancro coloretal estadio 4 numa percentagem muito superior àquilo que se verificou, por exemplo, em 2019. Temos que provavelmente comparar com 2019. E se o número de diagnósticos de cancro em 2020 foi realmente inferior ao número de diagnósticos de 2019 e agora estão a aumentar no início de 2021. Ora, se nós olharmos para uma base de dados e olharmos para isto, vamos ter uma perspectiva global e penso que é dessa, e depois dizer, sim senhora, e onde é que foi? Foi mais no norte, foi mais no sul, em que região é que foi? Isto não é para tirar culpas a ninguém, em que região é que foi? O que é que nós poderemos melhorar aqui sem atirar culpas? É para arranjar soluções. Aliás, foi para isso que foi criado, não é? Para arranjar soluções, não é? Aqui está pior e ali está melhor. O que é que os que estão a fazer melhor estão a fazer e o que é que falta a estes que estão a fazer pior? Vamos ajudar estes, vamos tentar mudar aqui isto. A situação é assim, isto tudo o quê? Tentando que os cuidados sejam centrados nos doentes e não nos serviços, não nos hospitais. Não. Os serviços têm que ser centrados nos doentes. Os benefícios são os benefícios que nós observamos nos doentes, não os benefícios que nós profissionais, dizemos que conseguimos. Porque há vários exemplos de cirurgiões, por exemplo, que é mais fácil dizer assim, que acham que fizeram um excelente trabalho e quando às vezes, e até fizeram, sob o ponto de vista médico, mas quando o doente chega à nossa consulta diz que não foi assim tão excelente. Ou seja, é esta coisa dos cuidados focados no doente. O doente é que tem que dizer se o trabalho, se ele acha que o trabalho foi ou não bem realizado. Claro que existem os outliers e os extremos, mas em média dá-nos um valor daquilo que nós andamos a fazer. E eu continuo a dizer que às vezes tomam-se medidas sem se ter um completo conhecimento da realidade, do que se passa no terreno, e depois são medidas avulsas que não têm um verdadeiro impacto e que nos fazem perder o nosso tempo. E como eu costumo dizer, em Portugal trabalha-se muito e produz-se pouco, é por causa disto. Uhum. Já abrindo esta janela à parte das perguntas e respostas, continuando o nosso debate, mas também chamando o Sr. Engenheiro e o Dr. Pedro, Professor Rui, nesta altura também ouvindo ou tendo a noção de que a própria monitorização não está a ser possível, isto dificulta ainda mais a resposta e até, digo eu, arranjar aqui estratégias melhor para conseguir encurtar essas falhas. Qual é a sua noção em termos de quer do Santa Maria, quer do país? Eu acho que o professor tinha aí alguns dados que até seriam pertinentes partilhar connosco, ou pelo menos teria esse interesse. Os dados mostram que estamos a tentar recuperar as listas de espera em relação às colonoscopias, é um facto, e ninguém melhor que nós tem vontade de trabalhar, de fazer. Temos noção dessa lista de espera? Há uma noção dessa lista de espera ou não? Quer dizer, realmente ficaram 100.000 colonoscopias para fazer. O país faz quase 500.000 por ano, 400 e tal mil.
Eu penso que agora já teremos recuperado, mas a responsabilidade também não é só nossa. Claro. Há uma falta de condições, porque as pessoas também estão com medo de vir recuperar, não é? Não temos assumidamente ainda noção do que conseguimos recuperar daquela quebra. Eu acho que nós estamos com um ritmo à volta de 70% a 80% do ritmo que tínhamos anteriormente. Hoje em dia, é bom que as pessoas também entendam, nós temos dados, aliás a Organização Mundial de Saúde diz que aparecem 10 mil portugueses por ano com cancro do colo. Portanto, nós temos dados, podíamos ter melhores dados, mas se calhar devíamos ter não médicos a trabalhar os dados, a ter dados, aliás como diz a doutora Ana Raimundo, que deixem os médicos fazer aquilo que só eles sabem fazer, que é fazer colonoscopias complicadas. Mas se calhar temos que alocar mais recursos económicos também, e financeiros e humanos, para o cancro do cólon. Porque um aparelho pode durar 3 anos, 4 anos e pode estragar de um momento para o outro, custa tanto como um carro. Portanto, equipar uma unidade, por exemplo, a nossa unidade, é 1 milhão e tal de euros. Vamos dizer, é muito dinheiro? É pouco dinheiro? Nós hoje em dia ouvimos falar, até por causa da corrupção, em milhões para a direita, milhões para a esquerda, quer dizer que nós nem fazemos a ideia. Mas para salvar vidas precisamos de alguns milhões. Sim, e por exemplo, o Dr. Pedro, eu acho que quem está no terreno depois também se percebe disto, sendo que os utentes, a questão é o bom tratamento e a parte humana, efetivamente, são os recursos que contam. O Dr. Pedro trabalha, e ele assiste a um serviço que trabalha há quase 20 anos em mais de 20 contentores. Não é, Dr. Pedro? Não estou a dizer nenhum... Não está a dizer nenhum disparate, é verdade. Está a referir-se especificamente ao Serviço Gastroenterológico do Hospital de São João. É o maior hospital do norte do país, que recebe milhares de doentes também nesta área, que é muito vasta e muito complexa, não é? E tem o topo da tecnologia enfiada em mais de 20 contentores há 20 anos. É verdade. E não obstante isso, somos um dos centros de treino da Organização Mundial de Gastroenterologia, como bem sabe. Mas eu só gostava de retomar aqui um pouco a discussão e em relação a este estrangulamento e onde é que a torneira entope, ou onde é que a canalização entope. Eu acho, e como todos estou de acordo com aquilo que tudo foi dito, nós primeiro estamos perante uma doença em que vale a pena investir. Há outras que infelizmente, ou porque são menos prevalentes, ou porque não têm lesões precursoras, como é o caso, por exemplo, do cancro do pâncreas, onde eu estou muito envolvido no Hospital de São João, mas aqui claramente temos uma relação custo-benefício de que vale a pena investir. E já percebemos todos que vale a pena incentivar o rastreio. E já percebemos todos que vale a pena apostar na colonoscopia como método ideal de rastreio. O facto de existir aqui a meio a figura sangue oculto nas fezes, a mim não me incomoda nada, porque pelo menos traz o tema do rastreio à mesa. Traz o tema. E já dizia vários pensadores nesta área, não importa o que fazer, façam porque depois o doente já está sensibilizado, já está diagnosticado e pode ser encaminhado da melhor maneira. Mas eu acho que até em termos de gestão de recursos, se nós formos para o método que é o gold standard, que é aquele que no mesmo tempo, se for bem feito, se for bem auditado, com profissionais de qualidade, permite no mesmo tempo detectar e tratar as lesões precursoras do cancro e, portanto, cortar logo aí pela raiz o problema, isto vai poupar ao longo grandes custos, vai poupar cirurgias, vai poupar esquemas de quimioterapia, de radioterapia, internamentos, e por aí fora. Portanto, tudo isto tem a ver com a gestão de recursos. E eu acho, e aí estou um bocado em desacordo, os hospitais como o São João, como o Hospital de Santa Maria, não são hospitais para fazer rastreio do cancro do cólon. Nós temos, de facto, uma lista de espera grande em muita patologia, mas devemos ser hospitais para tratar as situações mais complexas que são diagnosticadas, por exemplo, em locais convencionados com o Serviço Nacional de Saúde, que esses sim é que devem fazer o rastreio em massa das populações. E só irem para os hospitais centrais os casos, de facto, que não podem ser tratados em segurança fora desse contexto hospitalar. E, na verdade, não é isso que se verifica. Nós tivemos aqui, eu suponho que o meu diretor de serviço, o professor Guilherme Macedo, não sei se está a ouvir, mas não vai matar se eu estiver a dizer isso, mas ele já está habituado a que eu diga aquilo que eu penso. Mas o Hospital de São João resistiu durante muito tempo
a um apelo da tutela em realizar rastreios no próprio serviço de gastroenterologia, fora do horário hospitalar. E resistiu até um determinado momento em que depois politicamente teve que o fazer. Mas, de facto, o que assistimos é que estamos a colaborar com uma situação, mas em que o que está a ser feito em termos de rastreios, por exemplo, eu posso lhe dizer que no sábado eu estive de urgência e uma colega minha esteve a fazer 40 colonoscopias durante o sábado para doentes que tinham sido referenciados por pesquisa de sangue oculto positivo. Mas pergunto eu, não seria, o funil está tão apertado, não seria melhor ter alocado esses profissionais, essas especialistas em gastroenterologia, esses enfermeiros altamente diferenciados, os anestesistas, para diminuir a lista de espera de doentes que estão referenciados já com adenomas, com pólipos complexos, com pólipos com 1 centímetro, 2 centímetros, e esses sim é que estão em lista de espera e esses é que a mim me preocupam, porque essa angústia de ter um diagnóstico não é uma pesquisa de sangue oculto positiva, já fez o exame lá fora, quando eu digo fora, é fora do hospital central, tem uma lesão, um pólipo com 3 centímetros ou 2 centímetros, onde o local onde foi feito o exame não tinha condições para insegurança ou remover, e esse doente vai esperar, se calhar, 6 meses ou 1 ano para poder ter acesso a um hospital como o Hospital São João, o Hospital Santa Maria, para lhe removerem o pólipo. E, portanto, eu acho que falta aqui, de facto, uma estratégia bem pensada em termos de alocar recursos financeiros e recursos humanos. Começa nos cuidados de saúde primária, obviamente, porque é o primeiro contacto, a interface com o doente, ou sem ser doente, o utente. Foi o que eu disse, um doente pode ir lá e queixar-se de hipertensão, se tiver mais de 50 anos, deve fazer o rastreio. Ou então se tiver uma condição especial. Já agora quero acrescentar aqui, eu sou um pouco mais novo que o professor Tato Marinho, que o engenheiro Vítor Neves, tem 48 anos, mas já fiz 3 colonoscopias também. Porque infelizmente o meu avô, que também era médico, morreu com 40 anos com cancro do colo retal, um cancro do reto especificamente, e quando assim é, nós devemos começar 10 anos antes do caso INEX. Portanto, dizia eu que o doente que vai queixar-se de hipertensão arterial, mas que tem mais de 50 anos, deve ser sensibilizado para fazer um rastreio, deve ser convencido a fazer um rastreio. E depois tem que haver mecanismos, porque há muitos locais com qualidade, fora do Sistema Nacional de Saúde, mas com convenção do Sistema Nacional de Saúde, a preços muito, muito, muito equilibrados, portanto, sem onerar o Sistema Nacional de Saúde, que dão capacidade à grande malha de doentes. E depois desse filtro é que vão sobrar os casos, que são muitos, os casos com patologias, já que não foi possível ser resolvida nesses locais, que depois serão endereçados para hospitais, por exemplo, como o meu, que também tem que dar resposta a cancros do pâncreas, cancros do fígado, a cancros do esófago, percebe? Quer dizer, e isso é que eu acho que às vezes há uma confusão e há um certo inebriamento, às vezes, da opinião pública em que se diz que o Hospital São João está a fazer rastreio do cancro do cólon, mas vai contribuir com que 0,0% de percentagem dos rastreios que eram precisos, percebe? Pronto, mas isto era uma parte, mas que eu não podia deixar de dizer isto, mas agradeço o elogio e a Paula é uma pessoa que nós habituamos a ver no nosso serviço no Hospital São João e presencia, de facto, as condições biológicas em que trabalhamos, mas de facto temos uma equipa fantástica de profissionais muito motivados e que de facto acabamos por fazer muitas omeletes com às vezes poucos ovos, ou às vezes ovos só com claras, mas vamos fazendo. São as pessoas, não é? São as pessoas, aliás, vemos isso em todos os serviços do país. E eu acho que a sua proposta, até porque eu faço parte da opinião pública, por ser leiga desde logo, é algo provocatório e até já vou ao professor Rui Tato Marinho para ouvir a opinião. Mas antes queria ouvir precisamente o engenheiro Vítor Neves, porque esta parte dos concessionados, isto gera-me alguns resquícios do passado e não muito distante. Engenheiro, como é que nós estamos, precisamente por este reforço da resposta com os concessionados? Porque também aqui houve um impacto. Pois, houve um impacto, mas eu também nessa área sou leigo e, portanto, não sou especialista, nem sou médico, nem sou gestor hospitalar e, portanto, não quero estar aqui a tecer nenhum comentário pouco validado em termos científicos. Aquilo que eu sei é aquilo que eu ouço e vejo há 15 anos, pelo menos. E os relatos que tem do terreno, precisamente. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós vemos é um conjunto de situações que foram faladas todas aqui e que, de facto, e da minha visita,
percurso que eu faço às ARS no país e nas conversas que faço também, nas reuniões que tenho com o Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, e é daí que eu retiro os dados mais corretos. Portanto, todos nós sabemos que aquilo tudo que se passa mal, e a doutora Ana Raimundo disse aí, falou aí, num tema que é importante, é que não estamos centrados nos doentes, estamos centrados nos sistemas e é uma complexidade que nós não conseguimos resolver. Se nós pegarmos, deixe-me só falar 10 segundos num caso pessoal que eu acho que consegue ilustrar bem. O meu filho tem 21 anos, o mais novo, teve um acidente aqui em casa há 15 dias, abriu um pé com um copo que deixou cair em cima. Uma coisa simples. Eu olhei para aquilo, se calhar tinha que ser suturado, então fui ao sistema de saúde aqui, 8h15 da noite, ao sistema de saúde aqui da Maia, fechado. Fui começar a ver os hospitais privados aqui à volta. O Hospital da Maia privado, o Hospital da Alfena, a senhora enfermeira olhou para aqui e disse, eu não faço suturas. A médica veio muito delicada e disse, eu não sou cirurgião. E, portanto, a única solução, quer os privados, telefones nem atendem, nem CUF, nem Trofa Saúde, nem atendem o telefone, era o Hospital de São João. Para aquele assunto que eu estou a falar, quer os privados, quer os sistemas de saúde no centro de saúde, foi o Hospital de São João. Eu arranjei uma solução a 30 km ao norte do Porto, que foram chamar um cirurgião à chamada, que veio resolver um problema que nem sutura teve que ter. Portanto, esta é, hoje em dia, com a quarta vaga da pandemia, a definição dos cuidados de saúde em Portugal para uma pessoa que se magoou tinha que ir para o Hospital de São João, onde estão dezenas deles que não tinham nada que lá estar, como estão milhares de pessoas nas camas dos hospitais que não precisam de cuidados clínicos. Portanto, aquilo que nós devemos ver, e se nós juntarmos aqui, por exemplo, o RON que falámos aí agora, nós temos o RON, mas depois não damos capacidade aos médicos que têm que inserir os dados para que eles sejam inseridos com qualidade e com tempo. Portanto, nós damos o RON, exigimos que os médicos metam lá todos os dados, mas depois nós lhes damos condições para que um instrumento valiosíssimo, foi assim que foi criado, e eu estive nas primeiras reuniões, em termos de dados de saúde, até em termos de gestão orçamental, da eficácia da terapêutica após 5, 10 anos dela estar aprovada. Nós, até da eficiência hospitalar relativamente a taxas de sobrevivência, isso tudo que nós ouvimos todos, depois parte-se, porque de facto não há o suporte aos que os médicos não podem fazer tudo, porque senão deixam de fazer aquilo que estão a deixar de fazer neste momento, que é atender bem, com qualidade e com sorriso, porque nós todos sabemos que os médicos que estão perfeitamente, grande parte deles desmotivados, não deixaram de fazer muito daquilo que fazem e para além das suas obrigações. Relativamente aos convencionados, os convencionados têm que ter colonoscopias disponíveis, mas com qualidade. Portanto, não podemos correr o risco também de nos socorrermos aos convencionados, porque há convencionados e convencionados, e tem que haver uma monitorização da qualidade do serviço que é feito nos convencionados. E aquilo que eu penso sobre isto tudo é um fundo, nós estamos aqui a tentar salvar vidas. Desde que a Europa Colony existe, 15 anos, já morreram mais de 60 mil pessoas em Portugal de cancro coloretal. 60 mil. Fora aquelas que sobreviveram com sofrimento e que estão estabilizadas. Os cuidados continuados que não existem e que vão ser necessários para nós apoiarmos os sobreviventes e as pessoas que estabilizaram após a doença, e que vão ser muitos, e os estatutos dos cuidadores informais, todo aquele conjunto de pessoas que quase parece que está fora do Sistema Nacional de Saúde, mas não está, e que vão ser necessários, é preciso que nós olhemos para eles com olhos humanos. E aquilo que eu estranho, de facto, é que a saúde, nós aprendemos tantas coisas com a Covid, coisas muito más, mas também aprendemos coisas que deram excelentes resultados, e se fizermos efeitos comparativos entre soluções em determinados hospitais e outras, nós vemos aquilo que foi de bom e que aproveitamos aquilo que de bom há. Porque é que hoje, 16 meses depois da Covid, e como a doutora Ana disse, os primeiros meses até se percebem, mas depois já não, nós, a Europa Colony, falamos há mais de um ano que é necessário, porque não vemos razão porque não haja um grupo de responsáveis em saúde, um grupo de especialistas que se sente e que se encarregue de resolver. Não é chegarmos aos níveis daquilo que estávamos a fazer em 2019, é fazermos aquilo que já em 2019 se fazia mal e que recuperemos, porque há muitos doentes que nós nem conhecemos, são invisíveis.
Porque aquilo que estamos a fazer agora é aquilo que estamos... E os doentes destes 16 meses, onde é que eles andam? Onde é que eles estão? E, portanto, não vemos razão para que não se crie um grupo de trabalho que se dedique exclusivamente a recuperar os cuidados de saúde nos cidadãos, quer na abertura. A abertura do centro de saúde é dramático, tem que ser feita para amanhã. E, portanto, que se recupere os cuidados de saúde, que se valorizem os sintomas, que se façam as referenciações, que os diagnósticos sejam rápidos, que hajam aquilo que muito se fala, mas que precisa que se efetue, que é a medicina de precisão, e que os dados sejam públicos. E, portanto, nós estamos todos a ouvir dizer que vão chegar milhões e milhões das bazucas. É preciso investir em estruturas, com certeza, sistemas digitais, estruturas de telecomunicações dentro dos hospitais, é preciso recursos humanos, ninguém tem dúvida disso, estão a diminuir em vez de aumentarem, mas é preciso uma coisa muito mais importante que isso tudo, que é que os decisores em saúde percebam que o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde têm que se reorganizar, porque muitas vezes para melhorar aquilo que é preciso fazer nem é preciso dinheiro, é preciso nós querermos e estamos imbuídos que a saúde tem que ser uma prioridade política nacional e não se faz mais aqui nisto tudo, e eu estou bem porque estou aqui distante deles todos, porque os decisores políticos não querem, não têm vontade política que isso esteja, porque senão já tinham dotado de prioridade todos os bens materiais que facilmente se colocam noutras áreas. E, portanto, a saúde dos portugueses não vai ter outra solução se não arranjarmos esta oportunidade, apanharmos esta oportunidade dos apoios económicos que virão da Comunidade Europeia e reorganizarmos o Sistema Nacional de Saúde, por tudo aquilo que aqui se falou, e ainda bem. Olha, obrigada. Aquilo relativamente à parte que me falou dos convencionados. Não se justifica, porque é pior ter um teste positivo de uma colonoscopia e não ter a colonoscopia no tempo que nós entendemos que é no máximo 3 semanas, do que não ter feito o rastreio. É pior a emenda que um soneto, como dizem os portugueses. Portanto, eu tenho passado, e vou contar a última experiência que tive numa ARS que me disse, nós no último ano de 2019 fizemos 400 mil convocatórias. A taxa de resposta foi 32%. Quer dizer que deitámos fora 28 kits, porque enviámos os kits com a primeira carta para as pessoas ouvirem, e depois, portanto, nós de facto compreendemos, como diz, que uma campanha de comunicação. Então como é que vai fazer para o ano? Não se pensava na pandemia. Vamos fazer na mesma, porque o rastreio não está em Portugal inteiro, só quando estiver em Portugal inteiro é que valerá a pena. Portanto, isto, percebe, está tudo dito. Não há motivação e os portugueses são capazes de fazer impossíveis, já demonstraram isso. Portanto, o cancro coloretal, que tem solução, que salva vidas, que salva sofrimento às pessoas e que salva muito dinheiro ao cancro, ao orçamento do Estado, tem que ser implementado rapidamente. Já não há razão para ele não ser implementado. Muito obrigada. E também com estes pontos todos que fomos focando, também fomos respondendo a várias das questões que quem nos está a ver por streaming foi colocando. Aliás, com o exemplo de cada um, até vos dou aqui alguns exemplos. Gostava de saber quantas colonoscopias se podem fazer, até tendo em conta os efeitos da sedação. Ora bem, com os vossos exemplos também já foram aqui respondendo, mas se quiserem, professor Rui, nesta altura, o doutor Pedro até já disse e já deu exemplos concretos, até se começar mais cedo em casos específicos, mas isto podemos quebrar aqui também, obviamente, como o Dr. Pedro fez na apresentação, este mito da sedação, não é? Faz-se quando é preciso e há indicação para tal. Isto repetir uma colonoscopia já agora de quantos em quantos anos? Se é que se pode ser em anos. Nós falámos há bocado da medicina personalizada, portanto isto depende de cada um. Há pessoas que têm que fazer uma colonoscopia 2 em 2 anos, uma pessoa que faça aos 50... que esteja bem preparado, o intestino bem limpo, se calhar tem que repetir dali a 10 anos. Isso é a vantagem da colonoscopia relativamente ao sangue oculto nas fezes, que vai permitir que o médico, depois de ver o resultado do exame e das biópsias, que adequa a cada um o fato que ele precisa. Venha cá daqui a 2 anos, venha cá daqui a 10 anos, tem que repetir. As pessoas a perguntar com piada, porquê é que se tem que repetir uma colonoscopia? Então, é assim, isto é como fazer os rastreios, às vezes há rastreios super caros, o rastreio diz-me que eu estou bem naquela altura, não quer dizer que dali a 1 ano não possa aparecer um cancro em qualquer lado. Portanto, a colonoscopia, que é um exame ao vivo, vai dizer
e se for bem feita e se o intestino estiver sem fezes nenhumas, daí a importância da preparação, que naquele dia, dia 10 de julho, aquilo estava bem. Não quer dizer que dali a 10 anos o intestino continua instável, porque o intestino é um órgão instável e que tem uma probabilidade elevadíssima, de 20%, de desenvolver os tais pólipos, que são os cogumelozinhos, e depois o cancro. Portanto, daí a necessidade de fazer repetição. À semelhança, por exemplo, a mamografia. Faz-se uma mamografia, está tudo bem. Está tudo bem em 2021. Não quer dizer que dali a 2 anos não possa aparecer um cancro que nós não estávamos à espera. Portanto, estamos na parte de fecho e eu aproveitava, já que estávamos na sua pessoa, para lhe pedir aqui os seus destaques deste webinar, desta sessão. Sim? Sim. Eu acho que o destaque são vários, eu vou escolher se calhar 3. Primeiro foi uma mensagem importantíssima do engenheiro Vítor Neves, que falou, isto é um avanço muito grande, em cuidados paliativos. Eu também dirijo o centro da Faculdade de Medicina Paliativa, ou seja, isto é um assunto que mata. Nós estamos a falar de salvar vidas e salvar mortes, evitar mortes, digamos assim. Depois falámos na ditadura de ter que fazer o rastreio do cancro do colo para todos os portugueses, desde o Presidente da República, ao jogador de futebol, à jornalista, ao médico, todos temos que fazer o rastreio, andar atrás do criminoso que é o cancro, seja por sangue oculto nas fezes, a colonoscopia não der para toda a gente, mas o ideal, nós queremos o melhor para os portugueses, é fazer a colonoscopia. A terceira mensagem é que não tenham medo das colonoscopias, não tenham medo de acesso aos serviços de saúde, seja aos privados, seja ao público. Nós estamos vacinados, estamos a ter controle da segurança, evitar o Covid, a sedação é segura, é feita por anestesistas, temos também uma excelente anestesia, a preparação é um bocado aborrecida, mas salva vidas, é um dia para salvar, para evitar que a pessoa morra 10, 15, 20 anos mais tarde. Portanto, estas seriam as 3 mensagens. Estamos a falar de morte, estamos a falar de salvar vidas, temos um instrumento fantástico. Eu diria até que nós somos vítimas do nosso sucesso, tivemos um Serviço Nacional de Saúde Público e um sistema privado que permitiu que os portugueses sejam daqueles que mais vivem do mundo. Nós temos 4 gerações, temos pessoas com 80, com 90 anos, agora temos que cuidar dessas pessoas. E quanto mais se vive, mais cancros se tem, mais doenças se tem. Portanto, temos a obrigação de cuidar destes portugueses e de os informar até dos riscos de estarem vivos. Portanto, essas seriam as 3 mensagens também, principais. enquanto profissionais de saúde, perfeitamente. Obrigada, professor. Doutor Pedro, também aqui para quem está nesta fase tão importante, na fase intermédia, e que pode evitar até chegar ao cancro, estas experiências também regionais, digamos assim, porque o país nota-se, efetivamente, a resposta não é igual. O que é que destaca também desta sessão, e uma mensagem, porque não tive a oportunidade de lhe fazer essa pergunta há pouco, o que é que na sua experiência também, e conhecendo a realidade de outra parte também muito importante do país, seria necessário afinar agora, implementar já, para não perdermos mais, diga eu? Deixe-me então, em jeito de conclusão, acho que isto vale muito e acho que esta sessão ajuda, como já foi dito aqui, a salvar vidas e tenho mais uma vez a agradecer não só o convite, mas todo o percurso que o engenheiro Vítor Neves tem feito e que a sua equipa na Europa Colon, e não é por acaso que esta patologia é tão importante que até dá um nome, dá uma forma até enganadora à instituição Europa Colon, que nós sabemos que a Europa Colon é para os doentes com cancro digestivo, mas o colon tem tanta importância que até está no nome da associação. Em segundo lugar, dizer que este é daqueles rastreios que curam. Eu uma vez fiz uma intervenção em que dei precisamente este tema, o rastreio que cura. Portanto, e no centro do rastreio que cura está a colonoscopia. E acho que durante esta sessão foi desmistificada, quer o risco e os medos da colonoscopia, e foi enaltecido o seu valor enquanto método de prevenção, porque detecta e trata as lesões precursores.
E em terceiro lugar, acho que, a responder diretamente à sua última pergunta, o que é que eu acho que falta? Falta ir buscar os 60% de pessoas que neste momento, por um motivo ou por outro, ou porque vivem longe, ou porque não têm conhecimento, ou porque têm medo, não têm acesso, não estão a fazer o rastreio. E são estas pessoas, infelizmente, são estas 6 pessoas em 10 que mais tarde nos vão aparecer numa colonoscopia diagnóstica com um tumor já avançado e vão sofrer por isso, vão ter uma taxa de sobrevida menor do que se fossem descobertas na fase pré-sintomática. Portanto, eu acho que tem que haver, de facto, aqui uma task force, que obviamente tem que partir da tutela e que depois isto é em tudo na vida, tem que haver um esquema, um business plan, em que tem que ser feita a arquitetura de como resolver este problema, que é um problema de saúde pública, é a verdadeira pandemia, que eu comecei por dizer, é uma pandemia que já está há muito tempo, portanto, agravou-se um pouco em 2019, mas já existia e não estava resolvida e está longe disso, mas é daquelas que vale mesmo a pena resolver e à partida teria uma solução fácil, quer dizer, não estamos aqui com uma coisa que tem um vírus que tem mutações, tem variantes, é delta, é lambda, não, nós sabemos o problema. Quando pergunta há pouco porquê que se deve repetir a colonoscopia e a periodicidade, isto tem a ver, é dos tumores que têm uma história natural mais bem conhecida. Nós sabemos que em média, e falando na estatística, desde que aparece um pólipo com capacidade de progressão, desde que ele surge até que vai aparecer o cancro, em média são 10 anos. E é com base neste conhecimento que depois se estabelecem os períodos de controle e de vigilância de pólipos. É claro que depois varia se a pessoa tinha mais do que um pólipo, se o pólipo tinha algumas características de risco, mas de uma forma geral, a necessidade de repetir a colonoscopia tem a ver com este conhecimento da história natural do cancro do cólon. Mas, portanto, se pudéssemos deixar a mensagem final era, arranjemos uma task force para passar a taxa de penetração do rastreio de 40%, pelo menos para os 70%, 80%, que já salvávamos muitas vidas. Muito obrigada. Doutora Ana, esta ideia de que já tínhamos aqui uma epidemia, seguramente, agora já estamos, várias epidemias, não é, em simultâneo, os seus destaques dentro deste raio-x, o possível raio-x possível? Eu penso que o que os meus colegas disseram anteriormente, eles já deram os destaques, que é as pessoas têm que se lembrar que existe aqui um terceiro rastreio que tem passado nos últimos anos um bocadinho despercebido, que é o rastreio do cancro coloretal, e que se calhar em relação a uma mamografia ou em relação a uma citologia de Papa Nicolau, não é só diagnóstico, pode ser também de tratamento e curativo, e portanto faz todo o sentido não terem medo de fazerem este exame e de se lembrarem, fiz 50 anos, se calhar está na altura de fazer a minha colonoscopia e, portanto, avançarem nesse sentido. Não devemos estar à espera que os outros façam as nossas coisas por nós, essa é uma coisa que nos diz também respeito a nós e, portanto, nós temos que lutar por isso, porque, como foi dito aqui, faz sentido pensarmos realmente numa colonoscopia quando se faz os 50 anos. Eu também já fiz a minha colonoscopia e fiz uma apenas e estou a dizer, pronto, que realmente aquilo que é um bocadinho mais difícil é a preparação, mas existem meios e foram aqui demonstrados claramente pelo engenheiro Vítor Neves que há maneiras de diminuírem o desconforto e de se pensarmos que o desconforto são 2 ou 3 dias ali de ter alguns cuidados alimentares e depois fazer a preparação, isso não é nada para o resto da nossa vida. Nada, absolutamente nada, e pensar que fazemos um exame que nos pode salvar a vida, penso que é essa mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada. Eu vou fazer só um apanhado também das minhas conclusões antes de passar a palavra ao engenheiro Vítor Neves para o encerramento da sessão e algumas coisas alguns destes destaques que eu tirei é que estamos efetivamente numa fatura já demasiado pesada, mas mais até do desinvestimento e da própria valorização da doença em termos de recursos e comunicação. É uma fatura agora sobredimensionada pela Covid, obviamente, e ainda não libertada, principalmente, e eu digo isto não libertada porque estou a querer dizer que nem sequer temos noção da dimensão. Portanto, uma fatura sobredimensionada e ainda não libertada, principalmente nesta primeira linha de cuidados, o que estrangula, obviamente, de forma dramática todo o resto dos circuitos. Mas também modelos organizacionais mais afinados
e que atenuem as assimetrias do país. Elas não vão ser eliminadas, temos de ser realistas, mas podem ser atenuadas. Não é possível haver estratégias tão dispares e partes de atendimento e de assistência tão diferentes. Centrar, obviamente, isto parece um clichê, mas é preciso até que, de um lado humano, tenhamos isto, até pela valorização dos próprios profissionais de saúde, um atendimento muito mais, a própria política de saúde muito mais centrada no doente, com essa valorização dos profissionais, porque este esgotamento contínuo dos profissionais de saúde, vamos chegar a um ponto em que não vai haver respostas também possíveis, e uma valorização da qualidade da sobrevivência. Já não chega só sobreviver, e nesta área é gritante isto, não se pode sobreviver a todo custo, temos que ter o direito de sobreviver com qualidade, e isso também está totalmente posto em causa. Estreitar, para mim também, e há pouco quando falei, é um termo estranho, mas quando o Dr. Pedro falava, e eu assumia quase na brincadeira, a dizer um serviço concessionado, é porque efetivamente também acho que este estreitamento de ligações com o setor convencionado tem que ser feito com mais qualidade e rigor, porque é um serviço concessionado, mas é um serviço de vida e um serviço de saúde que se exige de qualidade. E, finalmente, um estreitar da ligação com as associações de doentes, que têm esta experiência acumulada e a voz concentrada e diversificada dos utentes. O que também, obviamente, vai valorizar o que todos também pretendemos, que é uma assistência muito mais humanizada. Do meu lado, eu só quero agradecer o convite à Europa Column, obrigada à vossa intervenção e ao vosso trabalho no terreno. Espero vê-los em breve, também por bons motivos, mas se tiver que ser por maus, deem os alertas que são precisos, porque também deste lado nós precisamos de ser agentes de mudança. Nós também é serviço público que temos que fazer para contribuir para que os circuitos e a melhoria seja dada. Professor Vítor Neves, vou-me despedir já do professor Rui Tato Marinho, do Dr. Pedro Moutinho e da doutora Ana Raimundo, muito gosto, até breve, e engenheiro Vítor Neves, passo-lhe a palavra para o encerramento, muito obrigada e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado, Paula. Eu fico muito satisfeito de termos investido quase 2 horas num tema que é tão importante para muitos milhares de cidadãos cá em Portugal. Quase todos, e o resumo que a Paula e o professor Tato Marinho também fizeram, e com os comentários dos outros colegas, foram muito importantes. Eu vou repetir aquilo que disse já há mais de um ano, que dizemos e até sugerimos que o grupo de trabalho, que deve estar composto por Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade Social, há um problema social enorme, quer no acompanhamento dos doentes sobreviventes, estabilizados, cuidados paliativos, e também nas camas que estão a ser ocupadas neste momento, eram 15.000 há poucos dias, por doentes sem necessidade clínica. O Ministério da Solidariedade Social tem que se casar com o Ministério da Saúde e resolver este tipo de problemas. As próprias unidades de referência não devem ser geridas fora dos hospitais, ou seja, devem ser os próprios hospitais a definirem as necessidades e a velocidade com que os doentes devem ser referenciados para estas unidades. A motivação dos médicos. Haverá profissão, a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem-me há muitos anos, haverá profissão mais nobre do que seja salvar vidas de pessoas? Se houvesse dúvidas, a pandemia justificou isso há dias. Há médicos excelentes em Portugal, a maioria deles são excelentes, há médicos menos bons, mas é uma profissão que se dedica a salvar vidas. Estava eu a dizer, o resto da equipa deve ser composta pelas ordens profissionais, pelo setor privado e pelo setor social, imprescindíveis nesta solução, e também pelas associações de doentes, que podem ir ajudando e comatando e complementando aquilo que o Sistema Nacional de Saúde não consegue fazer. Pela parte da Europa Column, nós vamos continuar centrados naquilo que de bom nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dos portugueses, ajudados pelos excelentes profissionais que temos à nossa volta, porque de facto salvar vidas, e não se justifica que continuem a morrer. Hoje devem morrer mais de 5.000 pessoas por ano de uma doença que tem solução, não se justifica. E não há governo nenhum, seja ele de que cor for, que não tenha que ser obrigado a ver que a saúde é a prioridade principal de qualquer país.
até que a voz nos doa, nós vamos continuar a gritar isto, e muito obrigado pela vossa participação e pelo apoio que nos têm dado, defendendo os doentes que não têm voz. Muito obrigado, Paula, e obrigado a todos.